Alô, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos de volta e mais uma vez trazendo uma palavra muito necessária e cremos que é da vontade do Senhor que ela seja vivenciada, que seja passada para vocês e vocês passem, se vocês acreditarem, né, claro, para o maior número de pessoas possível. E pedimos a você que não esqueça de deixar o seu like. Amém? Então, nós hoje vamos falar sobre o Espírito Santo, a convivência com o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo no meio da igreja, que é uma coisa que a gente sempre ouviu, né? Mesmo aqueles que se converteram há muito tempo, sempre ouvimos falar sobre o Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo, mas é um assunto inesgotável. Vou falar algumas coisas aqui e quem ouve, for despertado, busque, porque tem mais e mais. E a palavra do Senhor disse, Jesus disse lá um pouco mais atrás, que tinha muita coisa para falar com os apóstolos, mas que não podia falar ainda, porque eles não poderiam suportar. Então, isso é uma responsabilidade que nós temos que atentar, que nós não podemos parar de buscar o Senhor, de conhecer o Senhor, porque à medida que nós vamos conhecendo, nós podemos suportar mais e o Senhor vai dando mais e mais. Amém, meus queridos? Então, nós vamos ler um texto aqui, que está no livro de João, no capítulo 20, versículo 21. Diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então, meus queridos, até aqui eu li este texto assim um pouco comprido para alcançar essa parte aqui, que quando Jesus disse estas palavras, estavam os discípulos ali reunidos, porém Tomé não estava. Tomé é aquele descrentezinho que deu um certo trabalho para Jesus lá na frente. Então, logo de início, nós vamos ver que isto aqui Jesus falou para aqueles que criam. Estavam ali todos os apóstolos, menos Judas, que tinha se separado, né? Todo mundo sabe, e Tomé, que não cria. Então, Jesus está falando aqui para os apóstolos que criam, que eram comprometidos com ele. Aí a gente dá uma olhada assim para dentro de nós e vê até que ponto nós estamos comprometidos com a obra do Senhor. Porque isto é muito importante. E nós vamos citar aqui algumas passagens, alguns fatos que enfatiza isto que eu estou falando, que está tudo, depois você vê aqui no finalzinho do livro de João, no princípio do livro de Atos, você vai ver que tudo está escrito. Então, seja um bereano, conferir aquilo que está na palavra. Porque, meus queridos, com tristeza, a gente vê uma coisa que tem contribuído muito com o esfriamento da fé, é o descaso com a palavra do Senhor. O descaso com as profecias, o descaso com aquilo que o Espírito Santo está fazendo, o descaso com o que Jesus falou. E nós precisamos saber que deste modo não vai dar certo. Muita gente vai ficar
e que não seja eu e que não seja você, e que a gente tenha que zelar para que nós possamos fazer a obra do Senhor direito. Isso é muito importante porque o que a gente vê? Há muitas inovações que estão fazendo no meio da Igreja de Deus e que a gente vê que não dá certo. E esta palavra aqui nós falamos para enfatizar como Deus é ordeiro. Nós vemos desde o princípio lá do Velho Testamento até o final do Novo Testamento, como Deus é criterioso e ordeiro com a sua obra. E aqui, particularmente, nós falamos a respeito da igreja. Que ele aqui, ele com os apóstolos reunidos, ele deu esta palavra e disse: recebei o Espírito Santo, e disse mais: aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e aqueles que retiverdes serão retidos. Então, nós vemos aqui que Jesus aqui deu uma porção especial do seu Espírito para aqueles apóstolos que estavam reunidos ali, e que nós vemos, meus queridos, que eu creio que nenhuma outra parte da palavra, mas ele autorizou aqueles apóstolos ali até perdoar e reter pecados. Às vezes a gente fica pensando, mas será que isso é verdade? É verdade. Eu sei de caso que a pessoa, às vezes, de pessoa que estava padecendo, não morria nunca, e então chegou um desses servos com esta capacitação especial, e então ele perdoou os pecados daquela pessoa e ela morreu. Então nós precisamos levantar nossas antenas. Eu mesma demorei até um pouco para crer nisso, mas é verdade. Deus deu esta autoridade muito grande para estes apóstolos, e que podemos dizer que, entendendo as coisas pelo Espírito, podemos dizer que todos não são a mesma coisa. Nós vemos que o Senhor tem pessoas especiais até hoje. Eu acho que ele foi mostrando ali a importância desses que estavam mais próximos dele, que certamente receberam mais dele, que também tinham uma responsabilidade maior e um poder maior. Então nós vemos aqui, nós podemos considerar um ato profético ali de Jesus para com aqueles discípulos. E assim ficou, aqueles discípulos cheios do Espírito Santo, mas nós vemos aqui, meus queridos, que não era ainda o batismo com o Espírito Santo. E Jesus, mais na frente, no começo do livro de Atos, ele fala da promessa, ou seja, ele vai lá nas Escrituras e ele menciona a promessa lá no livro de Joel, sobre a descida do Espírito Santo, onde haveria-se uma profusão muito grande da atuação do Espírito Santo. Os velhos sonharão, os jovens profetizarão, aquela coisa toda que está escrita ali no livro de Atos, logo no começo. Então, Jesus sempre, como nós vemos, sempre atrelado à palavra do Senhor. E o que ele fez? Antes dele subir, ele teve este cuidado todo para não se desapegar disto, que é deixar a igreja atrelada à base, à lei do Senhor, inclusive os 10 mandamentos, que são a lei maior do reino dos céus, que nunca será abolida. Então, Jesus teve este cuidado de nos advertir sobre a importância de não nos distanciarmos da palavra, daquilo que já estava escrito. Então, ele mencionou aqui no livro de Atos este fato, né, da descida do Espírito Santo, que ia conferir poder para testemunhar.
de Jesus. Então, não podemos desprezar isto que está escrito aqui. E o que aconteceu? Ele também, antes de subir, ele disse, olha, vocês fiquem, não se ausentem de Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Ou seja, aqueles apóstolos, eles já tinham grande conhecimento de Jesus, eles já tinham recebido aquela porção do Espírito Santo, mas mesmo assim ele mandou que eles ficassem ali até que fossem revestidos deste poder especial que seria a abundância do Espírito Santo para testemunhar, para fazer o que nós vemos que o Espírito Santo faz até hoje, milagres, coisas extraordinárias, é uma coisa que vai além da compreensão e da capacidade humana, aquilo que o Espírito Santo realiza no nosso meio. Então, se alguém está pensando que vai fazer acontecer, não vai fazer nem acontecer nada se o Espírito Santo não for com ele, ainda que tenha o conhecimento da Bíblia, da letra, do começo ao fim, porque não é só a letra, tem que ter o Espírito Santo revelando, discernindo o que está escrito ali e o que não está. Então, nós vemos aqui que Jesus ainda citando as Escrituras e nós vemos que os apóstolos, após eles estarem ali reunidos, eles conversando lá entre si, eles se lembraram do que estava escrito lá no livro de Salmos, que a respeito de Judas, que iria trair Jesus, na íntegra a mensagem é essa, mas que outro ocuparia o seu lugar. E eles entenderam que precisavam substituir, recompor aquela equipe. E eles fizeram isso já orando e confiando no Senhor, que já concedeu a eles esta escolha, onde escolheram Matias. Então, mais uma vez, nós vemos como a igreja, como ela trilhando, firmada na profecia, na palavra do Senhor, e nada de invenção, né? Então, nós vemos como ali no dia de Pentecostes, nós vemos como, eu creio que não por acaso, o dia de Pentecostes é o dia que a cidade estaria cheia de gente de várias partes do mundo. Então, ele ali, os discípulos reunidos, o Espírito Santo desceu sobre eles, não só sobre os discípulos, mas sobre todos aqueles que estavam reunidos ali, orando, buscando ao Senhor. Eles todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas inteligíveis, né? E eu, particularmente, pensando aqui comigo, meus queridos, não sei se você pensa também, mas eu tenho a impressão que eles falavam em línguas estranhas, nem eles compreendiam, né? Então eu creio que é essa mesma língua estranha que nós falamos hoje, e é também a manifestação do poder de Deus que faz isso. Eu sei tantas ocasiões que às vezes a pessoa ouve um pregador pregando lá na igreja, ele é de outra nação e ele escuta na sua própria língua. Faz parte do mistério de Deus para operar no meio da sua igreja, e o certo é que Deus ali deu uma capacitação maravilhosa para aqueles que estavam reunidos ali, e também aproveitou a oportunidade daquele monte de gente ali já para evangelizá-los, né? Então, meus queridos, nós entendemos da seriedade que é nós trilharmos sobre a palavra do Senhor, nunca nos desviarmos dela, e nós precisamos nos lembrar e refletir sobre o que está acontecendo hoje em dia, às vezes uma grande confusão,
porque muitos têm se distanciado da palavra do Senhor, inclusive quanto ao batismo com o Espírito Santo, que tem aqueles que dizem que você é batizado com o Espírito Santo na hora da conversão. Mas, pelo que se vê aqui na palavra do Senhor, na hora que você aceita Jesus, você não é batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele vem depois de crer. Assim como Tomé só recebeu depois que ele teve aquela experiência de botar o dedo dele ali no buraquinho ali, né, de Jesus, na ferida. Então, eu creio que Tomé depois foi batizado com o Espírito Santo. Mas na hora que diz que aceita Jesus, não é automática, não é automático o batismo com o Espírito Santo, e nós precisamos nos convencer disso e lutarmos e batalharmos, que na verdade é crer. Essa batalha é crer, e não simplesmente alguém que não crê diz, não precisa mais, agora já é batizado com o Espírito Santo, porque isso não dá certo. Nós vemos como grupos importantes da igreja foram, digamos assim, estão ainda hoje sofrendo muito prejuízo e trazendo muito prejuízo para a obra do Senhor, porque não creem na presença, no batismo com o Espírito Santo, como diz aqui nas Escrituras. Às vezes a pessoa até conhece a Bíblia, tem boas ideias, às vezes até fez um bom curso de psicologia e de não sei mais o que, esses cursos dos dias que tem por aí, que dão muita capacitação para as pessoas, e elas acham que por isso estão prontas para realizar a obra do Senhor, mas isso não é verdade. Ou então alguém que inventa, eu vou fazer, mas eu vou fazer só uma parte e vou abrir aqui uma igreja e não precisa ter essas bases, mas tem que ter, meus queridos. Os apóstolos, eles ficaram ali quando Jesus subiu, e muita coisa Deus deu para a igreja através da vida deles, como o estabelecimento do comportamento nos cultos, como o levantamento de pastores e apóstolos e profetas, como o levantamento de diáconos na igreja, como dos presbíteros, dos bispos, como também a entrega dos dízimos. Nós vemos hoje uma confusão muito grande, muitos dizendo, mas não é assim, sim senhor, está escrito tudo lá na palavra, e nós não podemos nos distanciar da palavra sob pena de produzirmos problemas no meio da igreja do Senhor, e com certeza o preço disso não é pequeno. Então, meus queridos, um breve relato aqui sobre esta situação que a palavra descreve aqui, e que é repetido ainda. Tem havido muito prejuízo por falta do afastamento da palavra do Senhor, que não deve acontecer em hipótese nenhuma, nem a nível de instituição religiosa, nem a nível pessoal e nem de nada. Nós precisamos estar atrelados à palavra do Senhor. E eu vou ficando por aqui, nós vamos ficando por aqui, e no próximo vídeo nós estaremos trazendo coisas novas e convidando você para, já falei, compartilhar. E outra coisa, na medida do possível, você seja um pregador da palavra do Senhor, a começar na sua casa, para sua mulher, para seu marido, para seus filhos. É assim que a igreja do Senhor deve caminhar, com saúde, cada um agindo com responsabilidade, trabalhando naquilo que Deus tem concedido. Então, meus queridos, vamos ficar por aqui. A paz do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo.